Olá a todos que estão conosco nessa nossa maratona diária das 18h30 pela página do Facebook, Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz, onde estamos já há mais de 2 meses com esse trabalho, com essa tarefa, em nome do nosso Mestre Jesus. Queremos agradecê-lo por essa grande oportunidade que nos está oferecendo de juntos estudarmos a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradeço muito mesmo ao pessoal lá da página Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz, que nos disponibiliza este espaço, esse tempo, para estudarmos juntos, nessa nossa maratona de todo dia às 18h30. Cada dia a gente está falando de um assunto, às vezes a gente repete, faz a segunda parte do assunto, e assim estamos indo nesses momentos que é muito prazeroso para mim, as pessoas que estão conosco, que são aqui participantes dessa sala de estudos. É como se nós estivéssemos juntos, mesmo tamanho já a familiaridade com que nós estamos, né? As pessoas que algumas eu conheço pessoalmente, outras eu converso fora aqui desse momento, e a gente vai assim estreitando esses laços fraternos de amizade e de conhecimentos, né? E de compartilhamentos, certo? E hoje nós vamos estudar um tema que ele é muito interessante de ser estudado, muito embora as pessoas não gostem muito dele, não. Mas por quê? Porque dói, constrange, sabe? Que é a questão da dor. A dor como instrumento de cura. Nós temos 2 citações, uma de Jesus e outra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, e que nos coloca assim para refletir bastante sobre isso. A de Jesus está no Sermão das Bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que sofrem, né? Porque serão consolados. Isso aí, Allan Kardec desenvolveu todo um capítulo lá no Evangelho, né? O capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, onde ele colocou ali muitas dessas orientações a respeito desse texto do Evangelho de Mateus, 5, no capítulo 5, né? No versículo, se não me engano, 6 ou 7. E tem dele, Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, fora do capítulo 5, tem no capítulo 3 também, algo que ele fala que é para a gente analisar. Ele diz assim: a dor é o aguilhão que impele o espírito para frente na senda do progresso. Né? Está no item 5 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir dessas informações é que nós vamos assim, conversar hoje, né? Porque é um assunto muito vasto, ele está na sociedade, está na vida de todos nós, até os animais sofrem também. Então, outro dia me mandaram aqui para mim um videozinho de um cão com a patinha engessada, sabe? Então, assim, os animais também sofrem, têm acidentes, tem várias coisas. Então, a dor, o que é, na verdade, a dor? Aí nós vamos fazer aqui uma análise breve, porque isso aí demanda muito estudos, mas a dor é quando, né, o sistema nervoso manda para o cérebro uma informação de que alguma coisa está constrangendo, não está legal, né? Ou essa coisa pode ser periférico ou interno. Aí o cérebro registra isso e tenta mandar algum resultado, alguma coisa. Tenta mandar algum hormônio que possa ajudar, enfim. Mas aí seria mais ou menos assim. E tem as dores também que surgem do coração. A angústia dói a beça, para quem já teve isso, relatou para mim que é uma dor muito forte, a dor da angústia, a dor de um ente querido que se vai, a dor da saudade, né? Tem gente que curte muito essa saudade, fica doendo. Mas tem uma coisa na dor que nós precisamos de analisar. Antes de entrar aqui em algum contexto sobre dor, nós precisamos de analisar. Será que eu não valorizo muito a dor? Foi feito uma pesquisa nos Estados Unidos,
das 5 coisas que mais te dão prazer. E daí as pessoas lá, os pesquisadores, né, começaram lá a analisar que seria o dinheiro, seria a posição social, o poder e tal. Bom, aí no final da história toda, poder, beleza física, posição social, dinheiro, né, ficaram para baixo. O primeiro lugar foi a dor. As pessoas sentem prazer na dor. Então, este é o processo. Por quê? Será que eu sinto prazer na dor por um espírito muito evoluído que sabe que a dor pode estar libertando, ou porque eu gosto de viver a dor porque eu tenho benefícios aqui na Terra em cima da dor? Por exemplo, eu posso ficar de atestado médico, as pessoas me tratam melhores, né? Se eu estou doente em casa, aí vem aquela coisinha de ser mais bem atendido. Penso que é isso que fez com que aquela pesquisa desse a dor como a coisa que mais dá prazer. A pessoa fica dodói, né? Fica todo ficar em casa, pijamão. Bom, é uma coisa a ser pensada, porque se a pessoa faz isso, se ela usa da dor para um projeto de ganhos imediatos, aí essa pessoa está com algum problema, né? Por quê? Quando Deus estabeleceu que os seus filhos iriam evoluir desde a sementinha, desde a centelha, que ele iria evoluir até chegar aos cumes dessa evolução, os Cristos, ou não sabemos se tem além deles. Então ele estabeleceu o seguinte: eu vou fazer tudo para ficar tudo bem, para ninguém ficar, para que eles façam isso de maneira muito felizes. E mais tem, né? Se tem a lei. Então, se está descumprindo a lei, tem um problema. Ou, às vezes, pode ser um auxílio. Eu vou ter que vencer uma etapa. E essa etapa pode ser dolorosa, sabe? Mas faz parte do crescimento. Sabe que é a dor evolução, que André Luiz comenta no livro Ação e Reação. Tem também a dor auxílio. Às vezes uma dor chega para nós para chamar nossa atenção, sabe? Olha, cuidado, você está indo mal. Às vezes não tem enfermidade nenhuma, não tem nada. Vai no médico, não tem nada, está tudo bem. Só que está sentindo dor. Então, André diz que é dor auxílio, né? Para chamar atenção. É a hora do espírito, então, parar para refletir. Será que eu estou fazendo de errado? Que eu estou tendo que ter essa ajuda da dor auxílio, né? Tem a dor evolução, tem a dor auxílio, tem a dor reparação, que realmente é essa aí que está reparando algum erro. Então, quando estivermos sentindo alguma dor, vamos ver se é dor auxílio, se é dor evolução, né? Se é dor reparação. Porque aí a gente já começa a combater a dor de uma maneira assim, com mais conhecimento de causa, tá? Vamos ver quem já chegou aqui, antes de continuarmos. A gente interajam aí, tá? Por favor, tem expositores espíritas aqui que eu estou vendo, tem a Ila, tem a Carmen, tem o Alain, interagem conosco, tá? A Carmen, a Petrina, a Vânia César, a Ila está aqui, a Cláudia, boa noite, minha querida amiga. O Cláudio, a Milena, o Pedro Paulo também é expositor, né, Pedro Paulo? A Dorinha também é expositora, o Levindo, expositor espírita, a Bruna, hoje você está aí no seu celular, né, Bruna? A Célia, tá? Que mais? A Débora também é expositora, né, Débora? Eu já vi. Que mais? A Neuza Cunha, não sei. A Thaís, boa noite, Thaís. Alain, Raul Monteiro, a Núbia, a Laudelina, a Márcia Croma, a Helena. Helena, depois eu te respondo o que você me falou, tá? Não deu tempo, meu querido. A Marileia, o Clóvis também agora tá sendo expositor, né, Clóvis? A Kátia, minha sobrinha, lá de Oliveira Forte, a minha terra natal. Boa noite, Guaraci, a todos do grupo. Então vamos lá, gente. Dor. Muito bem.
Vamos pegar pela dor que é a que a gente mais conhece, né? Que é a que a gente sabe, que é a dor da enfermidade. Daí, nós vamos pegar também no livro, nós vamos pegar no livro de Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai dizer o seguinte, ó, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha só, eleitos. É isso que nós vamos entender, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Temos mais aqui, né? A dor é uma mensagem de sabedoria. Eu estou passando para vocês o que eu peguei sobre dor nos livros espíritas, tá? A dor é o agente do progresso que diz a muitos, né? Levanta-te e caminha. A dor é sempre chamada por aqueles que se mantêm à margem do caminho e que teimam em não seguir o caminho reto do bem por Jesus. Essa é a dor auxílio, né? Os corações mais petrificados se tornam dóceis quando visitados pela dor. Bom, vamos lá. Os processos de grandes transformações espirituais, segundo os grandes sábios do passado, e segundo nós estudamos também com os espíritos, essa grande transformação, ela só vem, uma grande transformação depois de um grande processo de dor. Porque aí sim o espírito vai perceber a sua necessidade de modificação. Enquanto ele tem dores pequenas, essas dores, fibromialgia, enxaqueca, essas coisas assim que dá para contornar, ele vai levando, sabe? Vai levando. Agora, quando ele tem uma dor mesmo, sabe? Aquelas que pegam para valer, sabe? Aí, quando termina o processo, ou ele estando encarnado ou desencarnado, porque, como diz o Aulus, no livro dos Domínios da Mediunidade, Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física. Nós é que nos colocamos assim, na outra encarnação, nessa encarnação. Mas Deus não, ele nos vê com olhos de eterno presente. Então, muitas vezes, essa pessoa só vai despertar depois que ela deixa o corpo físico num processo extremo de enfermidade. Aí ele vai chegar no mundo espiritual, aí ele vai perceber o bem, o benefício que aquela dor fez para ele. Porque ele agora conseguiu, foi mexido, então ele vai modificar o seu comportamento. Então, às vezes, esses grandes safanões que nós temos pela dor é que faz com que a gente progrida. Bom, tecnicamente, né, a dor, essa dor que mexe muito com a gente, que é essa dor reparação mesmo, é o mais que a gente deve pensar nela, dor reparação, ela é consequência de atos. A gente já estudou isso muitas vezes. Mas nós dizemos o seguinte, minha gente, para tirar um tumor no corpo físico é dolorido, né? Vai lá no dentista, mexer no nervo lá do dente, né? Vai fazer uma raspagem que mexe com aquele trocinho chamado motor. Isso é chata beça. Né? A gente tem que tomar anestesia às vezes, vai extrair um dente. Isso é dor, reparação, né? Você sabe. Vai extrair um tumor, por exemplo, a pessoa está com um processo tumoral, aí vai lá, o médico fala assim, não, vai ter que fazer uma cirurgia. Aí vai ter aquele processo cirúrgico todo, aqueles procedimentos, aqueles protocolos que se exige para uma cirurgia. Então, isso sabe que é muito difícil. Você extrair isso, às vezes dá alguns efeitos, né, dá algumas rejeições, enfim, é complicado. Agora, você imagina extrair um tumor da mente. Aí que é complicado. Porque enquanto está no corpo físico, fica mais fácil. Por incrível que pareça, mas é muito mais fácil. Você extrair um tumor, você consertar um processo no corpo físico, mesmo que seja a custa de medicamentos, que às vezes são medicamentos que deixam a pessoa fora do ar, né? A pessoa tem que ficar meio alheio para poder o remédio fazer efeito, enfim. Agora, extrair um tumor mental é muito, muito difícil. Por quê? Vamos ver se eu consigo. A mente, né, nós já falamos sobre isso, mas como tem gente que ainda não ouviu, que está aqui na sala, a mente, minha gente, ela é o reflexo da alma, sabe? Então, tudo que vai para a mente,
vai por ordem da alma, certo? Por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, uma hora que o André Luiz diz isso, que às vezes é muito difícil você eliminar um processo de enfermidade que está na mente. Por quê? Porque foi a escolha do espírito, escolha da alma. E, sendo assim, é só a alma que tem que escolher retirar aquilo. Por exemplo, os espíritos podem ajudar, eles podem dar uma orientação, mas quem vai ter a decisão é a alma. Ora, vamos imaginar que essa alma, ela decidiu ser um incendiário. Então, isso tinha, ainda tem, né? Mas antigamente isso era comum, incendiar vilas, né? Matava muita gente. Então essa alma decidiu ser um incendiário. Ela está aborrecida com a vida, acha que está tudo errado, o negócio é botar fogo. Aí começa. Então ela vai fazer isso. Cada vez que ela faz isso, deliberadamente, ninguém está mandando, é dela isso, é decisão dela. Ela cria na mente dela o tumor do incendiário. Olha que complexo isso. O tumor do incendiário. E aí ela vai mandando a força, cada vez que ela incendeia, ela vai mandando energias lá para esse tumor incendiário que vai se formando na mente dela. Bom, chega uma hora que isso toma uma proporção gigantesca. E aí começa a dominar a consciência, sabe? Aí a consciência começa a sofrer com isso. Ela já começa a não ter mais liberdade para escolhas, ela não vai ter mais liberdade para a sua função, que é de busca da verdade. Ela vai ficar toda obnublada por esse tumor de incendiário. Aí vai começar a dar problemas para o espírito. Ele vai começar a sentir, de alguma maneira. Ele vai começar a sentir, ele vai ficar assustado, ele vai ficar meio louco, uma coisa assim. E aí, como ele teve a decisão de ser incendiário, foi dele a decisão, agora ele tem que ter a decisão de resolver isso. Este é o que eu conto. Aí que o André vai falar do processo de extinção ou extirpação deste tumor do incendiário. Eu estou falando do incendiário, mas é claro, é só uma experiência, é só um exemplo. Isso aí pode se multiplicar. E aí, o que ocorre? Vai ter, então, que puxar esse bendito tumor. Esse tumor tem hora que ele está tão grande e tão assim, comandando a mente, que uma encarnação não dá, duas não dão, três não dão. Isso vai que vai. A pessoa vive aí 8 séculos ou mais para conseguir extrair esse tumor. Porque ele tem que ser tirado gota a gota, ou com muito pouco, senão a pessoa não vai suportar essa pressão, sabe? Aí, nesse período, é dado a ele muita chance de fazer isso sem dor. Vai trabalhar, vai ajudar alguém, vai fazer um trabalho mais voluntário, então é dada a chance. Mas vamos imaginar que ele não queira. Aí, como a gente vive, a vida é cíclica, né? Esse estudo dos ciclos da vida, isso era das grandes escolas de iniciados do passado, lá do Egito, de Samotrácia, que era lá no norte do Mar Egeu, lá da própria Grécia, né? Que mais? Lado de Tarso e de outras eremitas aí, que eram todas escolas fechadas. Esse negócio de ciclo, isso era estudado assim, se você falasse, eles te matavam. Um exemplo clássico foi do Sócrates, que ele começou a falar para os jovens essas verdades, aí não teve jeito, mataram ele. Ou seja, era uma coisa muito, muito guardada. Hoje nós já podemos estudar isso claramente com a doutrina espírita nos passando. Então, esse processo é cíclico. Então, nós vamos evoluindo. Então, eu tenho, de A para B, eu tenho, por exemplo, 2 milhões de anos para fazer de A a B. E à medida que eu vou melhorando, esse ciclo vai ficando menos tempo. E quando fecha um ciclo, que eu tenho que dar o salto para outro ponto, eu tenho que dar o salto. Aí ou vai ser pelo bem ou pelo mal. Porque eu não posso ficar parado na evolução, sabe? Eu posso parar dentro do ciclo. Por exemplo, eu tenho 100 anos
para fazer um tipo de progresso. E aí eu fiquei brincando, né? Fiquei lá 70 anos brincando. Nos últimos 30 anos a coisa vai pegar, porque tem uma força da vida que vai me impulsionar para aquilo. Aí muitas vezes é muito doloroso, tá? Ou seja, os ciclos, eles existem. Então tem pessoas que ficam achando assim, ah, não, depois eu faço isso. Não, vai no seu ciclo. Se você for no seu ciclo, é tudo doce de se realizar. A vida é uma doçura. Tem o Orfeu, né? O Orfeu foi um grande iniciado. Ele dizia isso, a vida é doce, porque a vida é melodia. Ele gostava muito de lira, né? Essas coisas. E aí ele falava isso, a vida é doce porque a vida é uma melodia. Por quê? Porque ele estava ensinando para a gente que se formos no ciclo normal da nossa evolução, não tem problemas. Nós vamos tirando de letra todas as dificuldades. Aí não vai precisar de dor auxílio e nem de dor reparação. É só a dor evolução mesmo, que são os caminhos que a gente tem que fazer, as caminhadas, que às vezes são longas, né? Longas no sentido espiritual, tá, gente? Muito bem. Daí o espírito, então, tem que resolver o problema lá do tumor, porque o ciclo dele está fechando. Ele está fechando. Aí, meus amigos, minhas amigas, vocês não têm noção o que às vezes a espiritualidade tem que fazer para nos ajudar. Tem um caso que é muito interessante assim. Vamos imaginar que nesse processo de cura, nesse processo, o perispírito está assim, casca grossa. Nossa, está horrível, está cheio de frequências, né? Vai formar um corpo muito defeituoso, porque ele não tem condições de fazer o comando, né, das células para a formação do futuro corpo, assim, num nível mais tranquilo. Aí o que acontece? Tem uma misericórdia divina se exercer aí, que é muito interessante. Então, antes da pessoa fazer o processo de diminuição do perispírito para ficar na posição de feto, que é um processo que eles chamam de restringimento. Então, antes de fazer esse restringimento para chegar ao feto, eles fazem um pré-restringimento. O que é o pré-restringimento? Lá tem as clínicas lá na parte espiritual para fazer isso. Então, eles começam através de passes, né, de passes magnéticos, assim, eles vão retirando o que eles puderem retirar de casca grossa do perispírito. O que eles puderem tirar de frequências, que é possível sair ali, que está fácil, eles vão tirando, para melhorar a situação do reencarnante. Daí o espírito, às vezes, ele tem uma possibilidade melhor para formar um corpo menos dolorido para ele, ou já no início da vida, ou então mais lá na frente. Por quê? Porque, veja, quem são os terapeutas? Vamos analisar os terapeutas. Os terapeutas, eles são, como eu posso dizer, são sacerdotes da divindade, que passam por esse processo dessa divindade tal de terapia para ajudar o semelhante. Então, a função de um terapeuta, seja ele enfermeiro, fisioterapeuta, seja fonoaudiólogo, seja o que for, a função do terapeuta é de ajudar ao próximo. Quando o terapeuta entende isso, ele se torna tanto terapeuta aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Lembra do caso do André Luiz? Ele era médico aqui, mas quando ele chegou no plano espiritual, porque ele não exerceu assim uma medicina mais participativa, com as pessoas de menos poder aquisitivo, que ele chega lá no plano espiritual, ele vai ser o quê? Limpar vômitos das pessoas. Lembra quando ele vai para a Câmara de Regeneração, que ele vai trabalhar com a enfermeira Narcisa, que ele teve que começar a fazer aquelas higienes mesmo, né? que vinha daqueles espíritos em extremas dificuldades. Ou seja, a terapia, então, quando a gente entende a terapia como um sacerdócio, e sabendo que o meu paciente, a minha paciente, é o meu motivo de aprendizagem também, e o meu motivo de doação do bem, aí o terapeuta ou a terapeuta começa a ganhar pontos. Vamos pensar uma coisa. Por enquanto, por um tempo, ainda necessitaremos muito dos terapeutas. Muito.
sei quanto tempo, até na regeneração. Mas essa função vai acabar, não é? Porque não vai ter mais pessoas doentes. Os espíritos vão chegar num nível aqui no planeta Terra, olha, eu não sei quanto tempo isso, mas nós estamos fazendo uma projeção, que essa terapia vai acabar. Essa terapia de cirurgia, terapia de fonoaudiólogo, terapia essas pessoas que trabalham, né, mais profundamente com o corpo físico, enfim, isso aí vai exterminar, vai acabar. É uma profissão com tendências, eu vou dizer até modificar. Já li alguma coisa que esses grandes hospitais, que essas grandes, hoje, estruturas para terapias, para curas e tal, elas vão ser modificadas para grandes escolas. Assim como as igrejas também, as igrejas que têm esses templos, tem templo aí que é lindo, né, gente? Isso também vai ser transformado em grandes escolas, grandes centros comunitários, assim, de arte, né, de bibliotecas, de estudos, enfim, vai ter uma mudança muito legal aí por aí. E a terapia também, ela vai ser agora escola, só que os terapeutas lá não terão mais o paciente. O paciente agora, já naquele estágio, lá não existe mais, já são pacientes com outras necessidades muito mais íntimas e muito mais delicadas. Que para esse terapeuta de hoje chegar nesse entendimento, ele vai ter que trabalhar bem o hoje. Porque hoje é como se fosse assim, é uma coisa mais, assim, mais, não vou dizer fácil, que não é, mas é uma coisa mais possível de ser feita. Então, um cirurgião, uma cirurgiã, hoje, depois que ela fica ali uns 2, 3 anos fazendo essa cirurgia, ela se torna conhecedora daquela, porque a coisa mais ou menos se assemelha, embora cada paciente tenha a sua reação e a sua necessidade. Mas esse ainda é o princípio. Lá na frente, quando começarmos, né, a trabalhar aqui no plano físico essas terapias, igual essa do restringimento, lembra? Que pelo passe magnético eles extirpam frequências que poderiam perturbar. Tem uma música do Dr. Bezerra de Menezes que me encantou desde a primeira vez que eu ouvi, né? Fala assim, Bezerra de Menezes, né? Você conhece a medicina do corpo e também a medicina da alma. Quando eu vi aquilo, eu falei, né? Medicina do corpo e medicina da alma. Aí você vai entender a grandeza do Dr. Bezerra de Menezes. Porque ele já ultrapassou a medicina do corpo. Ele conhece a medicina do corpo como reflexo da medicina da alma, mas o mais importante é da alma. Porque é lá que estão as causas das enfermidades. Então aqui, enquanto médico, muitas vezes a gente está só resolvendo, apagando incêndio, né? Uma de bombeiro, só tirando os efeitos. Né? Uma cirurgia, tirando efeito, um processo de fisioterapia, eu estou tirando um efeito, estou tentando tirar, ele vai. Mas lá não, quando fala o Dr. Bezerra de Menezes que ele é médico da alma, aí você vê, então ele vai lá na causa, lá na essência da situação, que é exatamente no foco gerador do problema, que é aquela alma que resolveu ser incendiária. Agora vamos tirar, então, vai sair esse processo, vai ser muito dolorido e também vai ser assim, vai demorar muito. Mas quando vai chegando no final, vocês lembram do caso quando Jesus falou, concilie-te depressa com o seu adversário, quando você está a caminho com ele, né, que o Senhor vai te prender, então você só vai sair de lá depois que pagar o último ceitil. Este último ceitil é que é o processo mais doloroso. Porque às vezes você fala assim, nossa, vai tirar aquelas energias que ele vai doer, vai doer sim. O perispírito vai puxar do corpo mental, o corpo físico puxa do perispírito, dá essa montoeira de problema, metástase, dá sangrias, essas coisas que a gente sabe, né? Eu falei sangria, hemorragias, né? Da hemorragia, desses problemões todos. Mas isso, minha gente, é suportável. Você tem analgésico, você vai. O problema é o último ceitil. Esse é que é o problema. Por quê? Porque é a ligação íntima da soberania do espírito com aquilo que ele resolveu fazer. Então, neste momento, para pagar esse último ceitil, se o espírito não tiver a mesma determinação que ele teve para cometer um engano, que foi muito fácil para ele, agora a determinação tem que ser muito forte,
para desligar esses reflexos do que levou ele a fazer isso, é que é demorado. E por que tem que ser pago o último ceitil? Vamos imaginar que tira todo o processo lá da mente. Aí tirou toda a tumoração lá da mente. Mas ficaram os feixes ainda, certo? Se ficaram os feixes, ligando a alma à mente, nesse campo, né, nesse campo do incendiário, a qualquer momento ele pode voltar a ser incendiário. Por uma questão qualquer, ele fica, se aborrece com uma coisa e de repente, né, começa de novo com esse processo incendiário. Então tem que tirar o último ceitil. Esse é que é o demorado. Porque esse ele requer uma transformação radical do ser, para que ele possa tirar tudo isso. Agora, uma vez retirado toda essa tumoração, levou o tempo que levou, levaram a dor que levou, né? Cada caso é um caso, mas nós sabemos, Humberto de Campos, ele conta muitos casos assim de pessoas que ficaram muito tempo resolvendo suas dificuldades, mas resolveu isso tudo, tirou o último ceitil, pagou tudo. Aí a alma vai dizer assim, agora eu sei o que é a dor. Agora eu entendo o que é a dor. Por quê? Porque o efeito foi profundo dentro de mim. Foi muito profundo. E como está dentro do ciclo, né, que ela tem que viver, agora ela apruma mesmo e vamos em frente. Agora dá para eu ir. Porque agora eu já entendi que eu não posso mais cometer esse engano. Agora ele não vai cometer mesmo. Tem uma ilustração sobre isso que é muito interessante. Não sei se vocês conhecem, fogão a lenha. Isso aí, né? Nas cidades menores tem muito fogão a lenha, que nas cidades grandes também tem, mas é mais difícil. Muito bem, então tem uma chapa, tá? Tem uma chapa que põe as panelas. Né? Na infância foi vivendo isso, né, Kátia? Na tua casa, né? E aí, o que acontece? Depois que a criança põe a mão na chapa e que queima, e ela grita de dor, que isso aconteceu comigo, ele nunca mais põe a mão na chapa. Não põe. Ele já tem a autodefesa para aquilo. Porque a dor que ele sentiu foi tão violenta e marcou, né? Porque ficou um tempo lá com cicatrizes, né? Então marcou tanto que ele não volta a botar a mão na chapa de jeito nenhum. Então tem processo que tem que ser como a mão na chapa quente. Tem que doer muito para o espírito tomar uma atitude lá na intimidade crística dele. Né? Não, nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Então esses processos que chegam a esse nível são muito dolorosos. Mas, como diz aqui, né, a dor é mensagem de sabedoria. Por quê? Porque é por ela que nós vamos resolver essas questões. Nós estamos, sabe, minha gente, a grande parcela da humanidade, quase toda a humanidade, que está nesse processo de encarnar, desencarnar, tem muita coisa para se arrumar. Muita coisa. Nossa, a gente tem muitas questões que nós não abrimos mão, né? Que a gente, isso eu não abro mão e tal. E a gente não sabe até que ponto que nós temos que extirpar isso de uma hora para outra. Porque eu não sei a hora que está fechando esse ciclo. Eu não sei. Pode ser que o meu ciclo ainda demore, sei lá, 200 anos. Que eu ainda tenha 200 anos para resolver isso. Pode ser que você também tenha. Mas se a gente tiver só 5 anos? Aí ela começa a avisar para a gente. Vai dando os avisos, né? Aí você vai na palestra, aí o palestrante ou a palestrante fala lá uma coisa que você fala, meu Deus do céu, isso é para mim. Tudo bem, você leva aquele choque de realidade, né? Que isso é para mim. Aí você sai de lá, o que você faz? Nem te toca mais. Foi para mim, mas eu não modifiquei. Muito bem, aí você continua a tua vida. Né? Você não entendeu a mensagem. Você ouviu, você percebeu, mas não fez a introspecção da mensagem para o teu bem. Aí o que vai acontecer? Vem uma outra coisa. Aí você vai andando na rua, aí você torce, põe o pé num buraco, torce o pé. Minha gente, vai doer a beça, mas se for no frio, né? Esses frios aqui do Brasil, tem umas regiões aqui muito frias. Lá na minha terra, por exemplo, nossa, não sei se ainda é assim, mas na minha época de infância, aquilo queimava os lábios da gente tudo, tanto frio. E aí você vai torcer o pé numa situação dessa. Vai doer.
Mas resolve, né? Daqui a pouquinho põe um prasto daqui, põe pomada dali, não sei o quê, e melhora. Você não se toca. Daí um bocadinho, uma pessoa que você gosta muito dá um infarto e desencarna. Não é que ele fez isso por sua causa, mas está no processo. Aí você sofre a beça, mas não muda. Aí fica só nisso. E se torna um lacrimoso perene, como diz José de Alencar. Lacrimoso perene. Aí tudo você chora. Ah, minha perna. Ah, fulano que morreu. Ah, não sei o quê. Mas você não está entendendo que isso aí é para você. A vida está te dando chamados. Aí, meu amigo, você não muda. Aí vem o processo. Porque o tempo está esgotando. E você tem que resolver. Aí vem o processo. Aí vem aqueles processos, nossa. A gente nem, assim, cada caso vai ter, né, o seu encaminhamento, mas são processos dolorosos demais, muito dolorosos. Mas, dentro daquela dor toda, dentro daquele processo todo, a dor é uma sabedoria, por quê? Porque ela está me capacitando a continuar no meu ciclo de evolução. Quando a gente começa a perceber essa história de ciclo de evolução, nós começamos a tomar mais cuidados com o que fazemos, com o que decidimos, com que aquilo que nós colocamos como certo nas nossas vidas. Enquanto isso, nós vamos levando a vida de qualquer maneira. E ainda tem casos, minha gente, que nós erramos deliberadamente. A gente erra sabendo que é erro, porque a gente não tirou o último ceitil, né? Aí aquele último ceitil faz a gente errar de novo. Ou seja, a dor reparação, o próprio nome diz, ela conserta, ela vem para consertar aquilo que inadvertidamente nós fizemos de errado. Então, se estivermos num processo de dor, e a gente percebe que é uma dor enfermidade mesmo, que é uma dor reparação, se tem uma enfermidade no meio, é uma dor reparação, né? Então, se a gente está nesse processo de enfermidade, primeira coisa para ajudar no processo, tranquilidade. Tranquilidade, porque não adianta desesperar, não adianta reclamar, não adianta nada disso. Agora, você fez, agora recebe, né? Porque Deus te quer para Ele. Deus não quer você aqui no plano físico, nessas coisas aí toda a vida que não muda nunca, né? Você pode até ser muito rico ou muito rica e depois você não vai resolver seu problema, porque isso não vai te dar tranquilidade, não vai te dar paz. Você pode exercer um cargo aí público das mais elevadas posições, também não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você. Então Deus te quer. Como Ele te quer, você tem que se preparar para Ele. Assim, o que a noiva faz para o casamento dela e o noivo? Eles não tomam banho, não se arrumam, não põem uma roupa especial. Roupa do casamento, que é casamento formal, é toda especial, né? Por quê? Porque é o momento em que eu estou me preparando para ir ao encontro de um futuro meu, que é o futuro de casados, por exemplo. Então, nós estamos nos preparando para o nosso futuro com Deus. Mas isso não pode ficar mais na cabecinha de criança espiritual. Nós temos que entender que tudo é cíclico. E que eu tenho um tempo para as minhas arrumações. Eu tenho um tempo para viver essas experiências que me dão essas dificuldades, me dão dores, né? Agora não, agora eu tenho que entender. Olha, acabou, agora eu estou no processo, começando um processo de evolução consciente, então agora eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então, vamos colocar aqui um texto de um espírito que fala assim, olha, homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Não é o que nós estamos falando? Ela é o mais nobre agente da perfeição, minha gente, que nós estamos falando. Nós temos que ficar perfeitos para Deus. Então, ela é o mais nobre agente da perfeição. É penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo, na indiferença. Bom, nós lemos aqui o que a gente estava comentando.
Nós temos que buscar a perfeição, nosso roteiro, né? Então, temos que limpar o campo. Temos que ser chamados a atenção quando nós estamos em erro. Então, a gente vai cometer um engano muito grande, aí vem a bendita dor auxílio, né? Não deixa. Não deixa. Vocês já viram, não sei se já aconteceu com vocês isso, de você se preparar para ir para um evento e a espiritualidade sabe que não é bom para você, não vai ser legal para você isso, mas não vai mesmo. Tem alguma coisa lá que não vai dar certo. Só que você não sabe, né? Você não está nem imaginando isso. Às vezes tem um desafeto que vai, você vai sair, ele fica lá no canto dele, eu fico no meu, tem umas coisas assim. Só que naquela noite, aquele desafeto preparou uma armadilha e vai te pegar. Porque a gente vai muito incauto. Você chega num evento desse, festivo, você fica muito entregue, né? Às frequências do próprio momento. Às vezes dificilmente a pessoa fica mais assim, se cuidando, né? Dificilmente. Aí, bom, aí você tá se preparando, que não sei o quê, de repente te bate uma dor de cabeça. Que você começa a latejar a cabeça. Você até tenta tomar um remédio, um analgésico, mas não passa. E vai te dando uma moleza no corpo que você tem que deitar, né? Aí depois que passou o evento, no dia seguinte você tá boa, não tem mais nada, você tá bom, tá perfeito. O que é isso? Não dor auxílio. Que naquele momento a gente não entendeu. Existe um caso, não sei se eu contei aqui para vocês, um caso que eu conheço, né? Quando a gente era jovem, eu tinha um amigo que ele era apaixonado por uma moça. Mas apaixonado assim, sabe? Daria a vida dele por ela. E ela totalmente indiferente com ele. Ela não estava nem aí, ela não queria. E assim, não tinha grande coisa para se colher daquele relacionamento, porque ela era uma pessoa muito simples, uma pessoa que não se educava, que não estudava direito. Ia lá fazendo as provas, ela decorava a matéria para ganhar nota, né? A gente falava, e ele é uma pessoa legal, uma pessoa interessante, inteligente, uma pessoa que buscava até, ele estudava muito a Bíblia. Você deve estudar até hoje, né? Então, ele apaixonado com ela. A gente falava com ele assim, rapaz, não faz isso não se desvalorize tanto. Ah, mas não, mas eu gamo, que não sei o quê, e aquela história toda. E a moça, assim, né? Aquela pessoa, na época, né, ela estava meio assim, meio ainda, meio volúvel, né? Fico até com receio de ficar falando essas coisas, mas vamos lá. Aí, houve um dia em que ela telefonou para ele, aquele telefone preto, sabe? Ela telefonou para ele, convidando se ele queria ir com ela num aniversário, que eles iam num aniversário num sítio. E ele seria o par dela. Naquela época tinha isso, você vai ser meu par, né? E tinha baile, tinha essas coisas. Essas coisas assim, fazendo, era muito bom de ir. E aí, o que acontece? Ih, fica numa felicidade, minha gente, vocês não têm ideia da felicidade dele. Ele falou pra gente, tá vendo? Eu persisti, eu persisti e consegui, tá vendo? A persistência, a perseverança e tal. E a gente, complicado, porque essa moça vai brincar com ele, ela não gosta dele, não é o caso. Mas tudo bem. Ele foi, a gente comprou um terno branco, na época usava isso, terno de linho branco. Ele comprou aquele terno lindo, aquele negócio todo, para ir no bendito do baile. Porque antigamente os moços, os bailes, eles vestiam terno e gravata, né? Era uma coisa bem, bem legal. E aí, no dia do negócio, eles iam de carro, né? Então eles iam passar perto da casa dele para pegar ele de carro, né? Aí tinha chovido. Então ele saiu de casa com aquele todo alinhado, bonito, né? Alinhado significa terno de linho, tá, gente? Saiu todo alinhado, todo bonito, aquela coisa e tal. Quando ele estava indo atravessar, passou um carro numa poça d'água e lameou ele todinho. Ficou todo sujo de lama. Na hora ele ficou desesperado, né? Desesperado. Aí não dá mais. Voltou para casa. E não tinha esse negócio de celular, não vai dar para eu ir. Tal. Não tem, não vou. E eles devem ter passado lá e não viram, foram embora, né? E ele foi para casa muito triste, muito chateado e tal. E aí, quando chega no dia seguinte, depois de uma noite muito mal dormida, por causa do encontro que não aconteceu, aí dá uma notícia no rádio, que houve um acidente com os jovens no carro que morreram todos.
E ele ficou. Isso é dor auxílio, gente. Esse é um caso típico de dor auxílio. Sabe, aquele momento que a gente tem aquela proteção divina. Tá? Vamos ver mais aqui alguma coisa sobre dor? É sempre a resposta que a ignorância conduz para os desatentos. Né? É também, de certo modo, a lapidadora das arestas morais, a estatuária do modelo precioso para a grandeza da vida que se exalta. Então, na vida, na construção da vida por Deus, não existe dor. Não existe. Mesmo a dor e a evolução, ou seja, o sacrifício, não digo, mas as forças que a gente tem para vencer certas etapas da vida, né? Que é no processo de evolução, por exemplo, você tem que fazer uma expansão mental, você tem que fazer essa expansão. Tá? E aí, essa expansão é possível se você, por exemplo, em um determinado prazo pequeno, você elaborar um grande trabalho. Então, o trabalho chega como uma desculpa. Então, olha, alguém te fala assim, dá para você fazer isso assim, assim, para dia tal, você faz aquela careta, tá, mas é um trabalho, é um que você tem que fazer. Mas você pega, né? Vamos fazer. Na verdade, o que você está fazendo é o mínimo. O importante é a expansão mental que você está fazendo. Sabe? Quando você vai realizar o trabalho, você começa a ver coisas diferentes que você não tinha visto antes, e ali você está expandindo. Quando você termina e que entrega o trabalho no tempo certo, você expandiu. Essa é a dor e a evolução. Que às vezes a gente não aceita. Ah, não vai dar tempo, não. Deus me livre, é isso. Eu vou passear nas férias, você acha que eu vou ficar aqui? Férias eu vou passear. Aí vem a dor auxílio. É preciso que a gente comece a trabalhar bem esses esquemas. E o ponto de referência é o nosso destino, que é a perfeição. Este é o ponto de referência que Jesus deixou. Né? Sede perfeitos. Foi o imperativo dele. Engraçado que o Evangelho de Jesus ele sempre propõe, mas ali ele foi mais imperativo. Ele sede perfeitos. Porque não tem outro jeito. É o processo. Então, minha gente, observe a tua vida, né? Analisa a tua vida para ver se você tem algum tipo de dor, que dor é essa? Se ela é dor reparação, se ela é dor auxílio, se ela é dor evolução. Repara para que você possa se estabelecer bem e se guiar bem dentro do processo. Porque se for dor e enfermidade, meu amigo, você pode espernear, você pode gritar, falar o que você quiser, mas ela vai ficar. E vai ficar pior ainda, porque às vezes você está consertando uma coisa e complicando outra. Você está tirando um complexo e criando outro. Então veio a dor, tá bom, minha amiga, vamos lá, seja compassiva comigo. Francisco de Assis, você sabe que tinha um problema sério nos olhos, né? Não sei se você sabe dessa história. E na época o tratamento era tranquilo. O tratamento de olhos, assim, coitado desses oftalmologistas de hoje, com todo esse equipamento deles aí. Lá antigamente era muito mais rápido. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma chapa, botavam no fogo, ele ficava vermelho, eles vinham e davam uma queimadinha, né? Na vista. Tranquilo, né? E aí, quando vieram com a chapa quente, com aquele ferro, não, ferro quente, esqueci o nome que dá isso, mas vamos lá. Quando pegaram aquele ferro quente para chegar perto da vista dele, que ele sentiu o calor, ele só falou assim, irmão fogo, seja complacente. Não, sei que tu és o mais poderoso da criação, então sede complacente para comigo. Ele estava na frente de um ferro quente que ia queimar o olho dele. Então, prezados e prezadas, se a dor chegou, e é dor enfermidade, é uma enfermidade, que é uma dor reparação, vai firme. Peça a Deus, porque, na verdade, é uma misericórdia dele para você. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Né? Bem-aventurados os aflitos. Né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque depois da dor, que passa, aí vai. E como nós dissemos, as grandes e profundas transformações do espírito quase sempre são depois de dores profundas. Aquele que não sentiu uma dor muito profunda,
Porque cada um tem o seu nível de profundidade, mas aquele que não sentiu uma dor que mexeu com as suas estruturas, meio como a criança que botou a mão na chapa lá do fogão e queimou, se você não sentir isso, você vai ser reincidente no processo. Então, por isso que as pessoas que têm esse processo de dor profunda, elas mudam completamente. Não quer dizer que você tem que ter essa dor profunda, não há necessidade disso. Isso aí é o último caso. Então, o que a doutrina espírita está fazendo para nós? Olha, se você pegar as escolas dos iniciados, que eles não podiam falar de jeito nenhum, se eles falassem, eles eram mortos. As pessoas que estavam nessas escolas, se eles falassem o que eu vou dizer para vocês, eles eram mortos. Então, eles estudavam o seguinte, que o importante para o espírito é atingir a imortalidade. Porque quando ele atinge a imortalidade, ele nunca mais morre. Ele será eterno, ele será imortal e será sempre aquela pessoa vivendo essa imortalidade. E vocês falavam, se falasse isso fora, morria. O que é isso, gente? Quando você atinge o nível de entendimento de imortalidade que o Espiritismo nos ensina, você não morre mais, ou seja, você desencarna. Você não tem mais morte. Você sai do corpo pelo processo da desencarnação, vai para o mundo espiritual, retorna, depois volta. Você não tem mais a morte, você se torna imortal. Então, o processo aqui de viver porque é o necessário para você. Aí, eu falei, mas por que não podia falar isso? Por que eles matavam, como mataram Sócrates? Né? Por quê? Qual é o fundamento que aqueles grandes mestres lá das escolas tinham para condenar tanto o iniciado assim? Então, eles explicavam que quando você conhece a imortalidade e a reencarnação, você passa a entender a justiça de Deus. E quando você conhece a justiça de Deus, e você começa a aplicar essa justiça de Deus, você tem que se tornar um iniciado. E para ser um iniciado, você tem que se submeter aos projetos do iniciado. E ninguém estava pronto para aquilo. Pouquíssimas pessoas estavam prontas para aquilo. Então você não pode, em outras palavras, você não pode dar para a criança lições de algoritmos. Não pode. Porque você não sabe o que ele vai fazer com essas lições. Então você tem que dar para a criança o quê? Não são os primeiros entendimentos da matemática, os rudimentos da matemática. Porque se você der lá na frente, ele vai fazer um mau uso muito grande daquilo. Então, se as pessoas soubessem dessa justiça divina, então elas começavam a exigir dos seus grandes senhores lá coisas, né, pela justiça divina. E esses senhores iriam fazer o quê? Matá-las. Então essas pessoas iam acabar sendo mortas por causa de exigências pela justiça divina, que ninguém lá na época estava pronto para isso. Quando Allan Kardec estabelece a doutrina espírita, ele fala que o espiritismo não traz nada de novo, ele só estabelece verdades que estavam guardadas, que são essas verdades. Então hoje nós já sabemos disso. Hoje a gente fala alguma coisa aí, ninguém está falando? Ah tá, pera, deixa eu ver aqui. Querido mestre, não sou expositora espírita. Não, você é expositora da sua profissão, Débora. Sou de Campos dos Goitacazes, né, a Neuza. Sempre me identifiquei com a doutrina espírita, porém, estou frequentando a Casa Espírita Maria de Nazaré há 8 meses. Lendo muito e agora aprendendo aqui no nosso estudo. Muito bem, Neuza, isso mesmo. Aqui nós estamos passando, minha amiga, as informações que o Espiritismo nos traz, né? A dor é a ferramenta necessária para a nossa evolução espiritual, tá certo, Raul? Carla, boa noite, Carla. Pedro, Paulo, nos momentos de dores nos interiorizamos mais e aí estamos mais suscetíveis a reformas. Aí tá certo, é exatamente isso, Paulo. É só às vezes num momento desse complicado que a gente muda, né? Você já viu pessoas que às vezes têm um acidente? Isso eu já vi muito, eu fazia muita visita a doentes em hospitais, né? Quando eu chegava lá, aquelas pessoas lá, aqueles torrões, né? Aí tinha que amputar a perna, aí falava comigo assim, agora eu vou seguir a doutrina dos 6. Mas precisava de amputar a perna para isso? Isabel, boa noite. Ila, toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Isso mesmo, né?
Consolador. Também você foi fundo, né, Ila? A dor física vem e passa, enquanto que a dor moral é bastante profunda para promoção de aperfeiçoamento. Sim, dor moral é complicado. Nós estamos falando de dor física, porque dor moral, nossa. Eu fiz artroplasia total do quadril e vejo isso como uma benção. Eu lembro, Thaís, quando você fez isso, tá? Que mais? Débora, a maior gratidão que podemos oferecer a Deus e ao nosso irmão Jesus é compreender a necessidade da dor reparadora. Isso para a transcendência do Espírito, exatamente. Quando a gente consegue chegar nesse nível, tudo fica mais fácil, né? A Milena tenho visto sempre, mas não sou muito de comentar. Tudo bem, Milena, fica à sua vontade. Cozinhei muitos anos no fogão de lenha, comidas gostosas, saudades daquele tempo. Eu lembro, Alderina, eu fui na sua casa, eu vi o seu fogão de lenha. Débora, precisamos estar alertos para essas sinalizações que não nos vêm por acaso. Sem dúvida que não é, né? O Fábio, a dor e a purificação da Débora. A Fátima, minha querida irmãzinha, está aqui comigo. Beijo, Fátima, saudade de você, tá? Teodorico, tudo de bom, graças, obrigado, Teodorico. Ele também é expositor, né? Sérgio Vaz está assistindo, a Débora Bijay Orai, a Vânia. Agradeço a Deus pelos piores momentos de dor que vivi. Hoje tudo faz sentido, não é, Vânia? Sem dúvida. Tenho certeza que se você passou por um processo muito prolongado de dor, vai ser um benefício para você, vai ser aquilo que os Espíritos dizem, né? Depois é que vem a bênção de tudo, né? Foi através da dor, Petrina, foi através que eu conhecia a doutrina espírita. E hoje ela é o oxigênio da minha alma, tá vendo? A Cleusa, Senhor, já que a dor é nossa, é a fraqueza que a nós tem, dar-nos ao menos a força de não mostrá-la a ninguém. Eu gostei do sua trova aqui. Hoje foram tantos depoimentos e exemplos lindos de superação de dor, que as minhas dores para a reparação são nada. Tenho mais que senti-las, aceitá-las e aprender com elas. Nós conhecemos, sabe, gente, pessoas que tiveram processo de dor. Com essas visitas, eu fiquei 15 anos indo nos hospitais e nas casas também, para dar paz. Vocês não têm noção o que eu vi. Eu vou só contar umazinha rapidinho, está quase terminando. Teve um domingo acho que era domingo que antecedia a ressurreição, a Páscoa. Não, domingo não, sábado antes da Páscoa. E aí nós fomos chamados para ir dar um passo a um senhor, já mais idoso, que estava com uns problemas lá. Quando nós chegamos na casa dele, a casa dele estava cheia de gente, que era uma festa, porque os filhos todos tinham vindo, sabe? Tinha uns netos que vieram lá de São Paulo, lá de uma cidade lá e tal. E aquela alegria, aquele negócio. Nós chegamos para dar o passo, porque o senhor já estava mais ao quebrado e tudo, mas a casa era a festa da Páscoa. Quando nós estamos lá, minha gente, chega um telefonema. Sabe o que era? Era a notícia de que uma filha dele, que estava vindo também, que era mãe de duas crianças que estavam lá, teve um acidente, já tinha desencarnado, ela e o marido dela. E nós vivendo aquilo. Vocês não têm noção. O que foi aquilo? E a gente tendo que ser as pessoas bases. A espiritualidade nos usou para ser base. Porque todo mundo desesperou, né? Você imagina. Lá tinha umas 10 pessoas na casa e a gente chegou uma notícia que estavam esperando essa filha chegar para fazer o jantar, para o jantar, aquela coisa. Aí dei a notícia que ela desencarnou. Eles não falam desencarnou, né? Eles falam morreu. Aí fica mais duro ainda. Nossa, foi uma experiência complexa, mas que passou, né? É no momento da dor que as pessoas lembram mais de Deus. Linda colocação de Francisco de Assis. Ah, sim, Francisco de Assis é fantástico, né? Cláudia Lúcia. Por isso precisamos estar com ele sempre, no amor e na dor. Ser o processo da evolução. Parece que nós lemos de todos, né? Se não me engano. Deixa eu ver aqui para cima. Acho que sim. Eu já falei da Thaís. Já. Então, minha gente, olha só, se ficou alguma aqui sem eu ler, vocês desculpem, porque passou e travou aqui. Eu acho que trava para a gente poder passar a informação, depois a gente discutir, né? Então, minha gente, né? Tanta coisa aqui que eu podia falar para vocês sobre dor, né?
Então, eu vou falar uma última, que é muito legal, diz assim, olha, a dor é uma oferenda de Deus, e os raios que emite Célere se encaminham para as moradas celestes. Às vezes, tem hora que você está vivendo um processo, poxa, que vai te libertar até para um mundo melhor. Às vezes você está passando naquele último momento para te libertar para um mundo melhor. Nós não sabemos nada, minha gente, a gente não tem a menor ideia do que seja o processo da evolução. A gente conhece assim, muito pouquinho aqui, dentro do nosso dia a dia, né? Mas dentro mesmo da estrutura da evolução, não sabemos nada. Nada. Que essa coisa corre, esse conhecimento é só do mundo espiritual. Só do mundo espiritual. Jesus deu uma dica, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse, eu não vou, eu teria dito. Eu vou preparar o lugar para onde eu for, vocês vão comigo. Mas a gente não sabe como é que é o processo. De repente você desencarna, você já está com uma nave te esperando para te levar para um outro planeta, lá para você fazer continuar a sua evolução, que agora já precisa ser naquele lugar. Não é que a gente ficou muito bom, não. É porque dentro da nossa espiral de evolução, aqui na Terra não tem agora uma possibilidade de você avançar. Então, como você tem alguns créditos, né, já se libertou desses processos tenebrosos aí de enfermidades, então você vai para lá, fica lá para fazer um aprendizado, volta. Minha gente, não tem noção, não tem. O universo é solidário. E as almas, né, vão e voltam. Muito bem, Carla, gratidão, né? Gratidão por mais esse aprendizado. Bom domingo. Clóvis, somente na doutrina espírita conseguimos entender melhor o benefício da dor. Gente, aí vocês agora que tipo, fez esse introito, né, nessa questão de dor, agora vocês estudam também, procuram saber. E se você estiver no processo, calma, agradeça a Deus e vai passar. Então amanhã às 10 horas sai o nosso último estudo sobre os centros de forças, tá? Sempre eu mando, né, o link para as pessoas que estão aqui acompanhando, mas fica lá também no grupo virtual, Caminho de Luz, eu sempre coloco lá o link onde a pessoa pode assistir. Então amanhã nós vamos terminar esse trabalho, se Deus quiser, na paz do Senhor. Muito obrigado, que vocês também tenham um domingo de muita harmonia, de muita paz, de muita alegria junto com seus familiares, tá? Mesmo às vezes à distância, mas por enquanto, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, as coisas voltam ao normal, tá certo? Muito obrigado, uma alegria muito grande de podermos estudar juntos. Fiquem com Deus.